O livro de Ruth tem muito a nos ensinar. E eu quero trazer inicialmente para as irmãs 3 reflexões. A primeira é a confiança no poder de Deus. A segunda é a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E terceiro é o recomeço que Deus tem para todo aquele que nele crê. Pois bem, amadas, nos 2 primeiros capítulos de Ruth, aprendemos que Elimeleque e Noemi eram um casal cristão da terra de Judá em Israel. Contudo, ali veio um período de crise de fome. Como bem sabemos, naquela época não haviam reis, haviam juízes que julgavam a terra. E o pecado começou a aumentar naquela região. E com isso vieram consequências, né? Contudo, Elimeleque, naquele momento, ele deixou a sua fé enfraquecer. Porque ele deveria ter confiado que Deus iria prover a família dele, e ele não deveria ter saído daquela terra de provisão de Deus, uma terra de promessas do Senhor. Mas ainda assim ele saiu daquela terra e peregrinou com a sua família, Noemi e seus 2 filhos, para uma terra pagã, uma terra de moabitas. Como bem sabemos, os moabitas cultuavam a outros deuses, né? Uma vez que os moabitas, ele veio de uma geração, né, fruto de um incesto praticado entre Ló e sua filha mais velha. Para quem lembra, né, Ló, sobrinho de Abraão. Pois bem, com isso, Elimeleque faleceu, Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, e então eles tomaram para si 2 jovens, 2 mulheres moabitas, que não eram tementes a Deus, e nós vimos aqui na leitura de que também os 2 filhos de Noemi vieram a falecer. Contudo, esses 2 filhos de Noemi ficaram casados por 10 anos, mas as esposas deles não tiveram filhos. E aí Noemi ficou viúva e as suas 2 noras também. Aquelas 2 moabitas tiveram a opção de continuar com a sua sogra. Contudo, Noemi ouviu na terra lá dos moabitas de que Deus tinha auxiliado aquele povo lá em Judá, lá em Belém. E Noemi resolveu voltar para aquela terra de provisão. E o que é que aconteceu? Noemi falou para as noras delas, para elas permanecerem na terra delas, cultuando os deuses delas. Mas Orfa foi a primeira que desistiu, né? A primeira que... As 2, na verdade, inicialmente falaram que ia seguir com Noemi. Mas Orfa seguiu, continuou na terra dos moabitas. Já Ruth, ela ouviu a voz de Deus. Porque, amadas, para que ela seguisse com Noemi, é porque ela ouviu a voz de Deus. É porque ela sentiu a presença de Deus na vida dela verdadeiramente. Ela recebeu o ensinamento que aquela família de Noemi passou para ela. Ela aprendeu, ela teve uma experiência com Deus vivo. Porque, primeiramente, ela recebeu esse amor de Deus no coração dela e ela quis seguir com Noemi porque ela acreditava no Deus de Noemi. Então, ela seguiu com Noemi. Então, o exemplo de Ruth nos ensina que quando nós ouvimos verdadeiramente a voz do Senhor e aceitamos e recebemos ela em nosso coração, a partir dali, o Espírito Santo ele nos incomoda em tudo que a gente vem a fazer, em tudo que a gente vem a decidir na nossa vida. Quando a gente faz uma escolha errada, o Espírito Santo ele nos alerta. E quando a gente faz uma certa, ele também nos alerta, né? Então eu acredito que Ruth, ela estava sendo direcionada pelo Espírito Santo para que ela seguisse com Noemi, permanecesse com Noemi, independentemente das circunstâncias que fossem acontecer com elas. Então essa história nos mostra que nós devemos, mesmo diante de uma crise, veja, Elimeleque saiu da terra lá de promessa de Deus, de Belém, ele não deveria ter saído de lá. Deus nos ensina o quê? Que mesmo que a gente esteja passando por uma crise, a gente deve permanecer. A gente tem que confiar, a gente não pode duvidar da provisão de Deus. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Se Ele cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de nós? Ele cuida de nós. Então Ele iria cuidar daquela família também. Então a gente não pode desanimar frente às circunstâncias, porque as circunstâncias difíceis, elas não nos definem. O que nos define é a nossa confiança em Deus, é Deus que está conosco. Amém? Então, amadas, nós vamos ver que Ruth foi fiel a Deus
e para que assim ela pudesse seguir com Noemi, mesmo Noemi estando tão amargurada, estando tão aflita com tudo aquilo que aconteceu. Enfim, as duas retornaram para Belém, e ali, como nós vimos no capítulo 2, né, elas não poderiam ficar sem se alimentar. E Noemi sabia que havia um parente ali naquela região. Ela sabia da existência de Boaz. E por sorte, né, Ruth, ao ir trabalhar, ao ir, né, aí procurar um meio para elas de sobrevivência, para se alimentarem, Ruth foi colher espigas aonde? Bem justamente na terra de Boaz. E aí os dois se conheceram, os dois conversaram. Boaz viu nela, naquela moça, naquela mulher ali, naquela mulher ali algo diferente, viu que ela era uma mulher diferente das outras que estavam ali, percebeu isso nela, porque o Espírito Santo habita nela. E com isso a luz de Jesus brilha, resplandece. Quando nós temos uma vida com o Espírito Santo, isso resplandece onde quer que a gente vá. E isso resplandeceu através da vida de Ruth, e Boaz viu isso nela, né? Não só pela beleza, mas eu acredito que viu também, porque Boaz era um homem temente a Deus. E aí agora a gente vai para o capítulo 3, onde nós vamos aqui falar mais um pouquinho sobre Boaz e Ruth. Vocês confiram aí essa história.